Vamos falar um pouco disso aqui, ó. Essa tal de cabala, ela é uma forma de numerologia, né, do judaísmo. E isso não pode ser de Deus, porque a palavra de Deus é bem clara. Em Hebreus disse que nos últimos dias Deus fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Seguindo a linha de raciocínio de Paulo, que diz que qualquer evangelho diferente do dele deve ser considerado maldito, nós só podemos falar o que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O resto é considerado maldito, anátema. Em outras palavras, qualquer tentativa do homem de se aproximar de Deus que não seja pelo Evangelho de Cristo é considerado uma maneira anátema, um ensino maldito. Porque só quem pode revelar a Deus é o Filho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra forma do homem encontrar Deus. Então, a humanidade cria certos métodos. E o judaísmo criou o seu também, que é a cabala, né? Eu nem perco o meu tempo tentando examinar isso aqui. Eu nem perco, nós não devemos perder nem tempo, porque nós conhecemos a verdade. Às vezes o cara quer examinar tudo para poder confrontar, não adianta. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra. Você já sabe a verdade. Você não tem que ir em busca de outros conhecimentos para tentar confrontar. A palavra tem que ser pregada. A pessoa recebeu a palavra no coração, recebeu a conversão, acabou. Cai por terra todos esses livros, todos esses ensinamentos, né? O que nós vemos hoje nas igrejas aí, que querem chamar a atenção, é uma pessoa supostamente demoniada, que fica dizendo com voz humana, que nem parece voz de demônio aquilo, sei lá se são demônios que estão enganando aquele povo ali, ou se está sendo pago, eu particularmente não sei o que é aquilo ali, e fica dizendo o demônio trabalhando para a igreja, né? Ah, eu estou fazendo isso na vida dela, eu estou fazendo aquilo. É muito engraçado, porque aí fala assim, o que você tem feito na vida dela? Você não quer que ela venha aqui na sexta-feira, como a Igreja Universal faz. Porque se ela vier na sexta-feira, o que vai acontecer? A gente vai perder. Quer dizer, o demônio está mostrando uma maneira de acabar com ele. Então isso daí para mim é conto de fada, tá? Isso daí para mim não existe, tá? Se existe, se aquilo ali são demônios, né? E se não for, coitada da pessoa que está fazendo aquilo ali, porque está blasfemando contra o Espírito Santo, está dizendo para a igreja de Cristo, né? Que as pessoas que constituem aquilo ali são a igreja de Cristo. Os líderes podem não ser. Então ela está dizendo para a igreja que ela está endemoniada, mas por trás está ganhando dinheiro para aquilo ali. Então ela está trabalhando contra o reino de Deus. Ela nem precisa da marca da besta, porque ela já está se submetendo aos caprichos de Satanás. Aí depois, quando vem desgraça sobre a vida dessas pessoas, elas não podem reclamar. Elas não podem reclamar. Por quê? Porque elas estão usando do dinheiro, amando o dinheiro e enganando as pessoas, né? Enganando a fé das pessoas. Isso daqui que eu estou dizendo, se realmente, de fato, tem pessoas fazendo isso, que eu não duvido de mais nada, né? Ninguém duvida de mais nada. Hoje em dia você vê um cara capaz de arrancar a cabeça do outro. Então você não pode duvidar de mais nada. Os outros matam o outro por causa de R$ 1, R$ 2, às vezes por motivo nenhum. Então não duvido de nada que possa acontecer. Então, gente, não existe uma forma de encontrar a Deus que não seja pelo caminho. E por que as pessoas não vêm pelo caminho? Porque não quer se submeter às normas de um evangelho. Até pessoas que vêm para a igreja quer trazer suas bagagens e colocar na igreja. Quer trazer a sua maneira de viver para dentro da igreja e não quer abster-se daquilo. Que evangelho é esse sem submissão? Que evangelho é esse que não ama a palavra de Deus? Não pode ser um evangelho verdadeiro. Que evangelho é esse que não faz diferença nenhuma entre você e uma pessoa do mundo? Que não faz os seus olhos santos, que não faz a sua palavra santa, que não faz as suas atitudes uma atitude de Cristo. Se o cristão tem a mente de Cristo, ele tem que pensar na justiça, ele não pode praticar injustiça. Então que evangelho é esse medíocre que nós estamos vivendo? E por consequência, essas pessoas pensam que estão enganando a Deus e não estão enganando. Deus só reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele vai lá no coração do homem, ele sabe que o homem está vivendo de engano e a pessoa só fica perdendo tempo na igreja.
Era melhor que você nem fosse para a igreja. Porque se não é para você dobrar o seu joelho e sair dali perdoado, se não é para querer o perdão de Deus, é melhor você nem ir à igreja. Quem te convidou para estar ali? Deus não te convidou. Deus convida aquele que o adora em espírito e verdade. Ele olha para a terra e busca os que o adoram em espírito e verdade. A mensagem é dada. Quem não for para adorar em espírito e verdade, não precisa vir à igreja. Eu não vou ficar ali, vamos à igreja, meu filho, vamos. Ó, se você quiser ir, você vai. Se você não quiser ir, o problema é seu. É assim que funciona. Tem que partir da vontade. Porque quando você está determinado a encontrar Jesus, a primeira coisa que você faz, eu quero me batizar. Eu quero cumprir aquilo que Jesus cumpriu. Se Jesus foi lá, quando foi se batizar, João Batista falou, eu não sou digno, eu que tinha que ser batizado por ti. Eu não sou digno de atar as sandálias desse homem. Eu que devia ser batizado por ti. Então Jesus foi lá e se batizou. Cumpriu, ele sendo filho de Deus, dono de todas as coisas, inclusive dono dessa terra, né, a qual tudo pertence a ele. Ele se batizou. Perante o homem, ele se humilha. Aí vem o bonitão do ser humano, querendo ser diferente. Não vai ser assim. A rebeldia do seu coração demonstra que você não quer compromisso com Jesus. Então não adianta, você vai fazer o que na igreja? Continua com a sua vida aí, cara. Aquele que surge-se ainda. Então, Jesus, ele não olha uma coisa interessante, Jesus, ele não é puxa-saco de pessoas. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Uma vez um homem chegou para ele e falou, Senhor, te seguirei para onde fores. Jesus falou que as raposas têm o seu covil. As raposas têm... O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso ele disse, dando a entender que se você está procurando descanso, se você está achando que é fácil seguir Jesus para onde for, você está achando... Saiba que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você não vai ter onde reclinar a sua cabeça. Você vai passar a vida preocupado com as pessoas que não têm salvação. Você também não tem onde reclinar a cabeça. Se você tem um cristão aí, do teu lado aí, da sua família, que está reclinando a cabeça, que tem descanso, esse não é cristão. Porque cristão, ele não está satisfeito nunca com a condição que o mundo está hoje. Ele não está satisfeito com a política suja que acontece no Brasil. Ele não está satisfeito com nenhuma injustiça. Porque ele tem a mente de Cristo. Então ele não tem onde reclinar a cabeça. Então você achar que ser cristão é uma posição de... você um destaque entre a multidão, eu vou ser aquele que todo mundo me segue, eu vou ser adorado. Jesus falou bem claro, se chamaram de Beelzebul, dono da casa, quanto mais os seus criados. Vai ter hora que você fica contra a família, ter hora que você fica contra os amigos. Não que você seja louco, não que você seja perturbado, como alguns cristãos são, né? Mas entre a verdade e uma amizade, você fica com a verdade. Você fica com a verdade. É lógico que ser cristão traz uma admiração também. Muitas pessoas reconhecem que você é cristão. Nem todo mundo, né, é tão louco assim. Porque o cristão respeita a religião do outro. O cristão, ele, mesmo que ele não aceite a religião do outro, eu tenho amigos aí que são devotos de São Jorge. Eu não vou ficar pregando para eles. Entendeu? Eu não vou ficar pregando para eles. Às vezes a pregação é a sua própria vida, sua maneira de ser. Quando houver uma oportunidade, você prega. Se o cara quer acreditar naquilo, né? Outro dia o cara falou que um caminhão desgovernado, que o São Jorge deixou o cavalo do cordão e foi. Quando o cara olhou para o cordão, o São Jorge não estava lá, só estava o cavalo. Eu não acredito na história, mas ele está contando quem sou eu para chegar e falar que não é, né? Ele não acredita, por que eu vou ficar debatendo esse tipo de coisa com as pessoas? Tá? Então, se ele falou que é, então é. Sei lá o que o cara viu ali, mas a gente tem que pregar a palavra de Deus. A gente prega a palavra de Deus e não vai ficar perdendo tempo com isso, que não vai resolver o problema. Você vai entrar numa discussão, que nessa discussão não existe a palavra de Deus ali, porque naquela discussão a pessoa não está
receptível à palavra. É aí que nós cristãos erramos. A pessoa tem que estar receptível à palavra. Ela tem que querer ouvir, né? O coração dela ainda não deseja ouvir. O que nós podemos fazer é pregar a tempo e fora de tempo. A gente ganha um hoje aqui, um outro ali, e a partir daquele outro vai ganhando outro, e a gente é como o fermento que vai levedando toda a massa. Com qual objetivo? Da gente tomar agora a política? Da gente tomar o país? Não é esse o objetivo. O objetivo do cristianismo é pregar o evangelho de Cristo, transformar a vida das pessoas. Se vai chegar no político, melhor ainda, que se chegar o verdadeiro evangelho no coração de um político, com certeza ele não vai se submeter às sujeiras que há hoje. Mas o que nós vemos mais no Brasil são pessoas usando a religião para chegar na política. O que nós vemos, e quando chegam lá, eles se sujam, porque eles já vão com o objetivo errado. Foi por isso que Jesus falou, não pode servir a Deus e as riquezas. Quando chega lá, se descobre os propósitos do coração deles. Eles não chegaram lá com a benção de Deus, eles não foram colocados lá por Deus. Eles chegaram lá pelas intenções pessoais deles. Onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quando chega no objetivo, o coração se demonstra, se revela que não passava de um desejo pessoal. E aí ficam bancando de crente, achando que não, eu fui colocado aqui, foi Deus que me colocou aí, quando não foi Deus que não colocou nada. Colocam Deus na situação, fazem campanha eleitoral dentro da igreja, que é um absurdo, né? Se é Deus que vai te colocar, você precisa fazer campanha eleitoral? É Deus que vai te colocar. Se Deus quiser que você esteja lá, de qualquer forma Ele vai te colocar. Você precisa dar forcinha para Deus. Deus não precisa de forcinha, tá? Deus não precisa de ajudinha. Eu vejo uma igreja hoje em dia, do século XXI, uma igreja mendiga, que fica mendigando a oferta. Deus não precisa disso, gente. Deus não precisa disso. Se a igreja prega a verdade, é transparente, você já está pregando, a sua pregação vale mais do que 1000 ofertas, porque você está mostrando que é uma igreja que não se submete às ideologias dos falsos pregadores. Não se submete. Ofertas são voluntárias. Se a pessoa quiser ajudar um ministério, pode ajudar um ministério, mas aqui não vai haver pedição de dinheiro, não. E outra coisa, igreja também tem que atacar falsos profetas. Tem que fazê-los calar. Isso está na Bíblia. Os falsos ensinamentos. Quando Paulo viu Emineu e Fileto corrompendo a fé, ele chegou e repreendeu eles e tirou eles do seio da igreja. Estão corrompendo a fé. Sabe, tem uns que ficam fazendo joguinho de cintura. Se os que estão ali não estivessem fazendo a mesma coisa, estariam guerreando. Tem que mostrar, ó, isso aqui está errado. E discute teologicamente, chama pessoas preparadas e desmancha aquilo ali na hora. Porque pelo fato da gente deixar esses caras se crescerem, olha o que eles se tornaram. Hoje em dia você tem o Bispo Macedo apoiando o Bolsonaro aí, ó. O cara conseguiu uma emissora de televisão, né? O próprio Renato Suede já denuncia que a Igreja Universal, que a Rede Record seria uma emissora voltada para o bem da igreja, e não foi isso que aconteceu. O próprio Renato Suede, aquele que doou seus direitos autorais da música para a compra daquilo ali, com a ajuda do cara maldito da política Collor, um cara cujo pai foi o único cara que matou dentro da Câmara dos Deputados lá uma outra pessoa, foi atirar no inimigo, matou um cara que não tinha nada a ver. E a Rede Globo, suja, né, mais suja que pau de galinheiro, ainda o fez de herói, né? Então essas emissoras de televisão aí, ó, só Jesus. Não tem uma que você pode dizer que é séria, não tem uma. E aqui eu termino toda a minha possibilidade de trabalhar na emissora de televisão, e também não quero, não faço questão. Se eu tiver que trabalhar, vai ter que ouvir minha verdade. Se quiser eu trabalhando aí, vai ter que ouvir a verdade, porque uma coisa que eu não vou abrir mão é da verdade por causa de trabalho. Nós somos cristãos. Nós temos que ser mais orgulhosos do que somos. Não falo de um orgulho de soberba, não. Eu falo de orgulho de patriotismo, de você ser um patriota de Cristo, se orgulhar de ser crente.
né? Porque tem muita gente que já tem vergonha de até de carregar uma Bíblia. Por isso que só anda com Bíblia instalada no celular. Não tem mais a Bíblia em livro. Tem vergonha de abrir uma Bíblia no ônibus. Não podemos deixar morrer isso. Estamos na era da digital, mas não pode deixar isso morrer. O povo de agora não está acostumado, né? Os jovens de agora vão crescer, não vão estar acostumados em ver o crente com a Bíblia na mão. Por quê? Porque a tecnologia tomou, o diabo ganhou espaço. Não pode acontecer isso. A Bíblia é seu testemunho, é sua espada. Ela não pode estar num aplicativo de celular no meio de um monte de coisa suja que tem na internet, né? Há uma diferença. Você usa ela ali como um recurso, não para estar com o celular na igreja pregando com o celular dentro da igreja. Eu não concordo com isso, nunca vou concordar. Tem certas tradições que tem que ser mantida. Não é nenhuma dificuldade em se manter isso. As pessoas irem para a igreja com as suas Bíblias debaixo do braço. Não tem nada de difícil nisso. Mas as pessoas já estão com vergonha do Evangelho. Eu não vou me vergonhar nunca do Evangelho de Cristo. Nunca. Você não vai ver eu pregando com um celular igreja, não. É a Bíblia.